Bom dia, bom dia. Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, no projeto Leia a Bíblia Comigo, estamos na leitura do livro de Hebreus, no capítulo 5. Hebreus, capítulo 5, que traz no título da minha Bíblia Cristo como superior ao sacerdócio da antiga aliança. Diz o texto sagrado: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto os dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também, Cristo, a si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei, né? E isso aqui se deu lá no momento do batismo de Jesus por João Batista, quando os céus se abriram e Deus falou do alto dos céus: este é meu filho amado, em quem eu tenho alegria, né? Quando a autoridade espiritual é devolvida para a terra na pessoa de Jesus Cristo, né? Um marco histórico da vida de Jesus. Verso 6, como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Esse versículo 7 aconteceu lá no Getsemane, né? Quando Jesus chorou, angustiou-se, né? Chorou no alto mais grau de angústia que o ser humano apresenta, suando gotas de sangue, né? Cumprindo então esse versículo 7 aqui, reportando, né, aquele momento da vida de Jesus. Verso 8, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Vale uma releitura, verso 8 e 9, que diz, olha, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem, né? Quem ainda não assistiu o filme de Jesus, de Mel Gibson, deve assistir, né? Deve assistir, porque vai ter uma ideia, né, do quanto Jesus sofreu e do quanto ele foi submisso, resignado e obedeceu até aquele momento da sua morte ali na crucificação, né? Então, embora sendo filho de Deus, embora sendo Deus, embora sendo 100% humano, 100% Deus, ele enfrentou todo o sofrimento da crucificação para ser obediente a plano salvífico de Deus para a humanidade, né? Verso 10. Tendo sido nomeado, por conta disso, ele foi nomeado por Deus, tá? Sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A esse respeito, né? Diz o autor da carta de Hebreus, que a maioria pensa que é Paulo, outros, né, como eu, em alguns momentos, acredito ser Priscila, né? Mas esse texto aqui, do 11 até o 14, tá muito a cara de Paulo aqui. Tá muito o apóstolo Paulo aqui falando, olha o que ele diz. Olha, a este respeito, temos muitas coisas que dizer que são difíceis de explicar, porquanto vos tende tornados
tardios em ouvir, né? O apóstolo Paulo foi o apóstolo tardio, né? Ele recebeu uma chamada diferenciada para servir a Deus, né? Para servir Jesus. Jesus o chamou para explicar, né, o mundo espiritual para nós. Os discípulos relataram daquilo que ouviram e daquilo que viram Jesus fazendo, dos milagres, dos feitos de Jesus. Mas é o apóstolo Paulo que é chamado tardiamente depois da ressurreição de Jesus. É quem explica o mundo espiritual para nós, né? É quem faz um tratado teológico para que a gente possa entender que existe um mundo espiritual, que tem um mundo natural, o mundo que vemos, mas também tem um mundo espiritual, né? E ele começa aqui, ó, do 11 a 14. Presta atenção na fala de Paulo aqui, se for Paulo que escreveu, né? Mas está aparecendo muito aqui que é ele que está dizendo. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tende tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, né? Oráculos de Deus são os princípios, as leis espirituais. O mundo espiritual, ele é regido por leis espirituais. As leis que Deus escreveu com o seu próprio dedo e deu para Moisés e o povo lá no Monte Sinai. Assim vos tornasse como os necessitados de leite e não de alimento sólido. Verso 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Gente, que coisa linda, né? Vou ler de novo, tá? Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, a prática tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O que significa, pastora? Significa que é na prática do bem no dia a dia, que é quando nós aprendemos a nos subjugar, a subjugar o nosso entendimento, a nossa vã maneira de viver. É quando nós praticamos as leis espirituais. É quando a gente pratica as leis espirituais. Quando a gente traz elas para o nosso coração. Quando a gente traz elas para a nossa vida. Quando a gente vive um dia de cada vez. Quando a gente alinha a nossa vida à vontade de Deus. Quando a gente renuncia os nossos desejos. Quando a gente renuncia toda a nossa carne. Quando a gente subjuga o nosso corpo à vontade do Pai. Quando a gente pratica as leis espirituais na integralidade. E aí então nós vamos ter as nossas faculdades exercitadas pela prática da palavra de Deus. E aí nós vamos receber, né, com nitidez, com clareza, o dom do discernimento entre o bem e o mal. Você só consegue discernir entre trevas e luz quando você passa a praticar a palavra de Deus no seu íntimo, no íntimo do seu coração. Quando você fecha as portas do pecado na sua vida, tá? E aqui então, o capítulo 5, ele vai trazer para nós essa verdade, essa realidade. O capítulo 5, ele também vai mostrar para a gente as exigências de um sacerdócio à luz do critério, do crivo da palavra de Deus. Um sacerdócio divino, como Jesus foi apresentado para nós, né? E eu quero elencar algumas coisas aqui, tá? O líder, tá? Aquele que
pastor, pastora, chamado. Aqui o texto está falando especificamente de Jesus, mas eu quero mostrar também algumas coisas que eu tirei aqui para um pastor, para um líder de uma igreja, um líder de uma comunidade de fé, uma pastora, uma líder de uma comunidade de fé. A primeira coisa, tá, que nós aprendemos aqui, que Jesus apresentou na sua liderança, é humanidade. Primeira coisa que um líder, um pastor, uma pastora precisa ter humanidade, empatia com a dor do outro. Humanidade é isso, empatia com a dor do outro, com o sofrimento do outro. Segundo, ele precisa ser escolhido por Deus, precisa ter uma chamada específica de salvação, uma chamada específica de ministério pastoral. Ele precisa ter certeza dessa chamada. A sua chamada não pode ser uma dúvida, tem que ser uma certeza. Terceira coisa, precisa ser de confiança. Precisa ter integridade, ser reto em toda a sua maneira de proceder. Ele precisa exalar confiança. As pessoas à sua volta precisam confiar nele. Tá? Não busca os seus próprios interesses, mas sempre está buscando o interesse do outro. E essa é uma grande característica de um líder, que a gente vai encontrar no líder. Ele precisa ser íntegro, precisa mostrar, revelar em toda a sua maneira de proceder, que ele não busca o seu próprio interesse, ele não é governado pelo seu ventre, ele não é governado pelas coisas que lhe interessam, mas sim ele busca sempre o interesse do outro, né? Foi assim com Jesus, né? E por fim, ele tem uma característica, que ele oferece dons e sacrifícios, né, pelo pecado do povo, né? E o líder, o pastor, ele ora, ele se sacrifica, né? Ele busca na presença de Deus o bem-estar da sua comunidade de fé, né? E Jesus cumpriu essa quarta característica muito bem aqui. Ele cumpriu, né, essa característica até o final, né? O texto também vai falar que Deus teve compaixão, que Jesus ele se conduía das dores, das mazelas do ser humano. Gente, Jesus Cristo não deixou... Oi, Dica, bom dia, Dica, que bom que você está aí. Gente, Jesus Cristo ele não deixou ninguém que chegou até Jesus, saiu da presença de Jesus sem ter sido abençoado, sem ter sido curado, sem ter sido libertado. Todas as pessoas que iam até Jesus, que foram até Jesus, foram ricamente abençoados. Foram cheios da presença do Senhor, foram curados, tiveram os demônios expulsos. Então, o texto vai falar isso, que ele, como sumo sacerdote, né? Ele se condoía das dores, das mazelas do povo. Ele tinha empatia. O versículo 2 diz isso. Ó. O sumo sacerdote é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Então Jesus, ele tratou a todos com muita humanidade. E ninguém saiu da presença de Jesus sem ter sido curado, sem ter sido libertado. E hoje ele está vivo, ele ressuscitou. E ele está pronto a nos oferecer a mão àqueles que precisam. E nós vamos aprender dele, como disse aqui o texto bíblico, pela prática da palavra, pela prática das leis espirituais. Pela prática nós vamos exercitar e vamos compreender, vamos discernir luz e trevas. Que Deus nos ajude, nos abençoe a compreender capítulo 5 de Hebreus. Que coisa linda, capítulo 5 de Hebreus. Que Deus possa fazer grande na sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu venho diante de Ti, Pai, nessa manhã, agradecer ao Senhor. Obrigada, Pai, pela Tua palavra. Obrigada, Pai, porque a Tua palavra, ela nos orienta, Pai. E ela
vem dizer para nós hoje, Pai, que é pela prática que nós teremos a nossa mente exercitada, pela prática das leis espirituais, das tuas leis espirituais, Pai, os teus 10 mandamentos, é pela prática, Pai. Pela prática que nós vamos discernir aquilo que está diante de nós, luz e trevas. É pela prática que vamos receber do Senhor, ó Pai, o conhecimento, a sabedoria divina, porque a sabedoria divina, Pai, ela é boa, perfeita e agradável para todas as coisas que temos que decidir, para todas as coisas, Pai, que temos que fazer. Pai, é pela prática da Tua palavra que receberemos essa sabedoria, Pai. Porque, Pai, a sabedoria humana, a Bíblia vai dizer para nós que ela é carnal e demoníaca. Porque o coração humano, Pai, ele é enganoso, ele nos engana, Pai. Mas quando nós praticamos, Pai, a Tua palavra, quando nós colocamos a nossa vida alinhada com os Teus mandamentos, Pai, quando nós nos alinhamos contigo, Pai, a nossa mente é exercitada, Pai, pela prática do bem. E aí nós vamos poder, ó Deus de poder, experimentar uma vida com abundância, como Jesus prometeu, Pai. Jesus prometeu isso. Ah, Deus de poder, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E todo aquele que vem a mim, o Pai não lança fora. Então, Paizinho querido, vem sobre as nossas vidas nesse dia, no dia de hoje. Pai, eu quero orar a Ti, ó Deus, pela vida da Dica, sua casa, sua família. Pai, abençoa sua casa, sua família. Abençoa, Pai querido, com luz. Abençoa, Pai, com paz, com reconciliação. Abençoa com perdão. Abençoa com provisão financeira, com saúde plena. Pai, em nome de Jesus, abençoa a tua filha, Pai, e a casa da tua filha, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por ela agora, Pai. Eu oro a Ti, ó Deus, pelas crianças do nosso projeto aqui na Rede Almar. Eu oro a Ti, Pai, por cada criança que vai vir hoje, Pai, por essas 130 crianças que nós temos inscritas aqui no projeto de contraturno escolar, todos os dias, Pai, todos os dias. As crianças chegam para nós, as crianças são ensinadas, elas são alimentadas. Pai, eu oro por elas, para que elas recebam todo abraço acolhedor, Pai, no dia de hoje, Pai. Que toda a equipe de trabalho possa ser inspirado do altos céus, Pai, ter uma inspiração do altos céus para atender as crianças no dia de hoje, Pai. Pai, eu oro a Ti, ó Deus, por toda essa equipe de trabalho. Eu também quero orar a Ti, ó Deus, pelos enfermos, Pai, pelos enfermos. Eu oro a Ti, ó Deus, por todo o problema de saúde, Pai, da Margarita. Eu peço saúde plena, Pai, para Margarita, nossa colaboradora. Eu oro a Ti, ó Deus, pela vida da Rosane. Eu peço saúde plena. Em nome de Jesus, Pai, repreende toda a enfermidade. Eu tomo posse da autoridade que há em nome de Jesus, que não fosse conferida pelo Senhor. Pai querido, eu tomo posse dessa autoridade. E como diz a Tua palavra, que o Senhor Jesus levou na cruz todas as nossas enfermidades. Então, Pai, eu tomo posse agora desta palavra e eu repreendo toda a enfermidade no corpo, no organismo, Pai, da Rosane, Deus. Eu repreendo a enfermidade. Eu repreendo a enfermidade, Pai, no corpo, no organismo, Pai, da Carla Fabiana, minha sobrinha, todo o câncer dela, Pai, eu repreendo, Pai, que as células cancerosas, Pai, elas possam ser, ó Deus, trocadas por células boas no organismo dela e que ela vença a luta do câncer. Pai, eu repreendo todo o câncer na vida do meu esposo, Pai, em nome de Jesus, que ele tenha saúde plena, que ele tenha ânimo, coragem para continuar trabalhando e fazendo a Tua obra, Pai. Obrigada, Pai, pelo amor, o carinho que ele tem com as crianças. Obrigada, Pai, porque ele já está desde cedo, desde 5 horas da manhã, ali produzindo os pães para serem vendidos, Pai, para o sustento do projeto. Obrigada, Pai, pela disposição, mesmo doente.
Obrigada pela disposição, pela coragem do Ingo, Pai. Obrigada, Pai, porque ele é um pai de família exemplar. Eu te louvo pela vida dele, Pai. Muito obrigada, Deus. Continua a abençoá-lo, continua a encorajá-lo, continua, Deus querido, a dar a ele, ó Pai, a alegria do Senhor, a alegria da tua salvação. Pai querido, ah, Deus, e se for da tua vontade plena, perfeita e agradável, Pai, nós te pedimos a cura completa de todo o seu câncer, que ele seja curado em nome de Jesus. Eu oro a ti, ó Deus, pela família da Cláudia, no cuidado da sua mãe, irmã Isabel. Eu oro por eles, pedindo tua bênção sobre aquela casa, pedindo o teu descanso para a vida da irmã Isabel, Pai. Eu peço o teu descanso, teu refrigério para ela. Pai, são 11 anos sofrendo naquele leito, naquela cama. Deus de poder e de graça, entra com misericórdia ali. Pai querido, Jesus querido, tem misericórdia daquela família, Pai. Tem misericórdia daquela família. Pai, nós oramos pelos enlutados. Eu oro pela família, Pai, da irmã Rosineide, Pai, suas filhas, a Patrícia, Pai, a Josiane, a Cristiane, nesse tempo de luto, de perda do seu pai, que o Senhor esteja abençoando a vida deles, Pai. Eu oro a ti, ó Deus, pelo pai da irmã Lorene, Pai, da nossa assistente social. Eu peço a ti, ó Deus, que o Senhor o visite ali no hospital, naquele leito de hospital, Pai, que o Senhor o visite. Pai querido, dá descanso para o teu filho, dá refrigério para o teu filho, Pai. Deus de poder e de graça, consola o coração da Lorene, da sua casa, da sua família. Deus, entra com providência, Pai. Entra com providência de descanso e refrigério na vida da irmã Lorene, Pai, nesse tempo difícil, Pai. Pai, eu oro a ti, ó Deus, pela cura completa do meu neto, Isaac, de todo autismo, Pai. Eu oro a ti, ó Deus, pedindo cura completa, Pai. Deus de poder e de graça, eu oro pela vida do meu pai. Eu te peço, Deus, que o meu pai, Senhor, ele possa ter a alegria do Senhor, alegria de estar com seus netos e que ele tenha saúde plena, Pai, até os seus últimos momentos, que ele tenha saúde, Pai. Deus, não permita que o meu pai vá para um hospital, entre, Pai, num leito de enfermidade, mas dá saúde para ele, Pai, dá saúde para ele, Pai. Nós te pedimos isso, Deus, nós te pedimos isso. Ele está com 87 anos, Pai. Ele está com 87 anos, Pai, está saudável, lúcido. Pai, eu quero te pedir, Deus, continua a fazer essa bênção na vida do meu pai. Que ele tenha lucidez, que ele tenha saúde. Pai querido, que ele não vá a um leito de hospital. Pai, em nome de Jesus, eu oro a ti pela vida dele, eu oro a ti, Pai, por toda a minha parentela. Eu oro a ti, Deus, por essa pessoa que vai chegar aqui nessa live, que vai passar o dedo, vai chegar, vai ser abençoado com essa oração. Essa pessoa que está angustiada, que está, ó Pai querido, inquieta, que está atribulada, que está, Senhor Deus, oprimida, opressa, que está, Pai querido, acorrentada num cativeiro de Satanás, dos vícios, da droga, do alcoolismo, da violência, das enfermidades, dos decretos, ó Pai, humanos, Pai querido, da miséria, da fome, do desemprego. Pai, essa pessoa que vai chegar aqui, Deus, eu quero pedir uma bênção especial para essa pessoa, que eu não conheço, mas que o Senhor conhece. O Senhor, ó Pai, é o Senhor. Nada do que temos veio de nós, tudo é do Senhor. Pai, e a internet, ela foi criada pela sabedoria divina, Pai querido. E é por conta disso, Deus, que hoje todo mundo consegue ter acesso, Pai, às informações, à comunicação, à palavra viva do Senhor. Ó Pai, o Evangelho está sendo pregado em todos os lugares do mundo por meio da internet, por esse meio de comunicação, Pai, que alcança almas e vidas em todo lugar. Pai, não tem o mundo espiritual, Pai, não tem tempo, não tem espaço, Pai, não tem tempo, não tem espaço. Pode ser que essa live chegue daqui a 2 anos, 3 anos, mas quando ela chegar, no coração que ela chegar, na alma que ela chegar, Pai, que ela seja alcançada,
que ela seja impactada com essa oração, Pai. Que o Teu Santo Espírito complete a obra de libertação na vida dessa pessoa. E que se essa pessoa, Pai, ainda não entregou a vida para Jesus, que ela possa entregar agora a sua vida para Jesus, que ela possa dizer agora, aceitar, eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, Pai, que ela tenha acesso a essa oração, que ela tenha acesso a essa oração. Pai, nós te pedimos, escreve o nome dela no livro da vida e derrama sobre a vida dela, Pai, uma bênção de libertação para aquilo que ela está precisando. Provê, porque Tu és um Deus provedor. Tu és um Deus provedor, Tu és um Deus que tem bênçãos aprovisionadas no mundo espiritual para serem derramadas, jorradas no mundo natural sobre aqueles que creem, aqueles que ouvem e creem a Tua palavra, têm a vida eterna, não entrarão em condenação, mas passaram da morte para a vida. Pai, em nome de Jesus, faz esta obra de libertação maravilhosa no dia de hoje. Nós entregamos o dia de hoje para Ti, meu Senhor. Nos ajuda, pela prática da Tua palavra, ter as nossas mentes exercitadas para discernir luz e trevas no dia de hoje. Eu oro assim, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja abençoado, tenha um dia cheio da presença do Senhor. Até amanhã, se Deus nos permitir.